Paz de Deus, amados. Ei, tá dando para ouvir aí? Puder dar uma aumentadinha só aí que... Acabei de cantar, ou tentar. Tava tentando cantar ali, aí a voz dá uma gastada. Ainda bem que tem o microfone, né? Teve alguém que eu ouvi falar, esses dias, agora eu não lembro onde. Minha memória não anda muito bem. Mas alguém falou assim, já pensou Jesus no Sermão do Monte, se ele tivesse microfone? Que bênção que ia ser, chegar para mais gente. Acho que Deus sabe o que faz, né? Jesus não precisou de microfone no Sermão do Monte. Já lembrei, foi a Nívia Soares que eu vi falando na internet. Ela estava falando que a tecnologia, as coisas da igreja, os recursos têm que ajudar o que Deus quer fazer. E não o contrário, né? Não é a igreja que tem que ir atrás da tecnologia, para uma novidade, uma coisa diferente, para fazer um show, para colocar umas cores diferentes aqui em quem está cantando. Isso aí não é tão necessário, né? Não é nada necessário, na verdade. Mas a gente tem recursos, a gente tem alguma coisa, a gente tem que usar para servir ao Senhor. E graças a Deus, tem microfone, tem som. Aí dá para falar mais baixo. Então, a paz do Senhor, amados. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar a palavra mais uma vez. E, ultimamente, o que Deus tem falado comigo tem sido meio, vamos dizer assim, meio difícil para mim, né? No sentido de que, da última vez, acredito que eu compartilhei aqui também no culto de domingo, eu comentei isso, que a palavra às vezes vem e me corta no meio, no bom sentido, né? Sempre é no bom sentido quando se trata da palavra de Deus. Mas antes de eu poder pregar algo, a palavra tem que falar comigo, ela tem que tratar na minha vida, então ela tem que ter um impacto em mim. Eu não vou falar de algo que eu li em algum lugar, uma informação que eu estou repassando para vocês. Não é um jornal nacional aqui, não é um noticiário, né? Não é algo que eu ouvi alguém falar para mim e falar, interessante, bonito, vou falar umas palavras aí que não tem nada a ver com a minha vida. Como se fosse um anexo, sabe? Como se fosse um post-it ali. Não. A palavra de Deus, ela tem que causar uma mudança. Alguma coisa ela tem que causar na pessoa com onde ela chega. Aí essa pessoa pode compartilhar. Com todos nós deve ser assim, tá? Então, aquilo que Deus fala com você, aquilo que Deus mexe com você e vai tratando em você, é isso que Deus quer que você compartilhe com a pessoa do lado, no seu grupo familiar, com seus amigos, no seu trabalho, com a sua igreja. Amém? Então eu encorajo a todos os irmãos e irmãs que compartilhem a palavra de Deus. Pede uma oportunidade para o pastor, na vigília, ou no grupo familiar, onde você achar melhor. Mas compartilhe, nem que seja de uma forma simples. Chamou uns amigos para tomar um café em casa, compartilhe a palavra de Deus. Abre a palavra ali, né? E a palavra mesmo nos ensina a fazer isso. Fala, ó, exortem uns aos outros, ou seja, ensinem uns aos outros, salmodiando, com salmos, com palavra, com louvor. Amém? Então, compartilhe a palavra de Deus. Não tem nada a ver com, talvez, com a mensagem que eu quero trazer, mas senti de comentar. Então, essa palavra aqui é algo que Deus tocou no meu coração aí nessa última semana, principalmente, que passou. E eu queria falar a respeito da destruição do mundo e da salvação do crente. Se tem um tema, eu não passei o tema para o pessoal aí, né? Pode colocar salvos da ira, por favor. Salvos da ira. E esses salvos da ira está na palavra. Somos nós, os salvos, amém? E essa ira, ela é a ira de Deus. Então, a palavra diz que nós somos salvos da ira de Deus por meio de Jesus. Então, se dá para colocar um título, né? Eu tenho muita dificuldade de dar título nas mensagens. Seria esse, salvos da ira. Amém. Eu queria começar lendo um texto com os amados em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, um dos últimos livros da Bíblia, no capítulo 2. Então, 2 Pedro 2. Pedro, aquele apóstolo que uma hora Jesus estava elogiando, outra hora Jesus estava dando bronca. Às vezes parecia que era crente, queria andar sobre as águas, e andou ainda sobre as águas, né? Coisa que os outros não fizeram, pelo menos não está na Bíblia, mas não, parece que não fizeram. Pedrão andou, depois afundou, Jesus ainda falou, pequena fé. Andou sobre a água e ainda levou uma bronca. Esse era Pedro.
Eu me identifico muito com ele. Às vezes você olha e fala assim, ué, mas não é crente esse cara aí? Às vezes você olha e você fala, olha que Deus falou com ele, olha. Não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, foi o Espírito Santo, glória a Deus. Mas enfim, segunda carta de Pedro, capítulo 2, estão lá comigo? Os versículos 1 ao 8, vamos ler. Preste bastante atenção na leitura da palavra. Pedro fala assim, versículo 1: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas. Cadê? Perdi. 6, de novo. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Amém. Esse é o primeiro texto que fala aqui. Pedro fala que vão se inserir no meio da igreja falsos mestres. Assim como tiveram falsos profetas, no meio da igreja iam ter falsos mestres, pessoas que iam inventar coisas e para prender as pessoas. Como que ele usa a palavra aqui? Para tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Então eles vão fazer isso no meio da igreja para explorar o povo de Deus. Só que Pedro fala assim, ó, fica tranquilo, que a condenação desses caras está acima deles, está pairando sobre eles, os falsos mestres. E a sua destruição não tarda, ou seja, vai chegar logo um momento em que eles serão destruídos. E aí ele dá o exemplo, ele fala, Deus não poupou o mundo antigo, quando ele mandou o dilúvio sobre aquele povo. E aí vem algumas pessoas que não têm tanto entendimento sobre quem Deus é, ou sobre o que Deus faz, ou sobre o que aconteceu ali no dilúvio. Tem muita gente que vem, nossa, como Deus é ruim. Às vezes vem pessoas que não acreditam em Deus, vêm debater. Como Deus é ruim, mandou um dilúvio, afogou todo mundo e tal. Falam sem entendimento, né? Mas tem muita coisa para a gente aprender em cima disso aí. Então Deus não poupou esse mundo, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra. E aqui que eu quero que vocês prestem atenção nessa passagem, amados, no versículo 6. Reduzindo-as a cinzas, fazendo o quê? Tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Tem uma palavra, tem uma tradução, se não me engano, que fala assim, obrigado, irmão, que fala assim, tornando-as exemplo para todos aqueles que querem viver despreocupadamente. Então, essa tradução NVI, ela chama de ímpios. Tem uma outra tradução que fala que essas pessoas querem viver despreocupadamente. Não me fala a respeito de coisa de Deus, não. Deixa eu viver minha vida. Para esses, Deus fez um exemplo, que é Sodoma e Gomorra. Eu queria falar um pouquinho com os amados sobre essas cidades. Mas Renato, que assunto chato, destruição, exemplo, reduziu a cinza, vai destruir todo mundo. Calma, gente, calma, gente. Vamos chegar lá, vamos chegar no nosso momento aqui. Então, o exemplo da destruição, do que vai acontecer, e vai vir uma destruição, sobre o que nós conhecemos, sobre aqueles que odeiam ao Senhor, sobre a própria morte e o inferno, se estudarmos a palavra, vamos entender, e sobre o diabo, os demônios, e sobre todo aquele homem e mulher que rejeita ao Senhor, que odeia ao Senhor. Então vai vir uma destruição.
E a respeito de Sodoma e Gomorra, vamos ler um texto que fica lá em Gênesis. Vamos lá para Gênesis 13. Ah, Renato, vou ter que ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, rapaz. Se você souber de cor, você não precisa abrir, é só acompanhar. Mas se você não sabe de cor ainda, viu, Rebeca? Abre lá. Puxa lá no celular. Gênesis 13. E ali tem a história de Ló e Abrão. Acredito que a maioria dos irmãos já ouviram falar, né? De Abraão ou Abrão, com certeza. E de Ló, que era algum jovem aí, responde para mim. Quem que era Ló? Sobrinho. Eu falei jovem, mas jovem respondeu, então tá certo. Sobrinho de Abraão, isso aí. Então nós vemos ali uma escolha que aconteceu, né? Vamos ler alguns versículos aí de Gênesis capítulo 13. Eu vou começar no 5 e depois vou pular alguns, tá? Eu vou avisando qual que eu tô. Vamos lá. Gênesis 13, Gênesis capítulo 13, versículo 5 diz assim: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Pula para o 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, Abrão? Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Bom, então essa parte aqui, eles tinham tanta coisa, eles tinham tantos bens, tantos rebanhos, tantas tendas, tantas propriedades, que não dava para eles ficarem no mesmo lugar geográfico. A terra não conseguia alimentá-los. E começou a surgir uma briga entre os pastores de Ló, pastores de Abrão, enfim, de quem que era tal ovelha, de quem que era tal camelo, sei lá. Aí Abrão chegou para Ló e falou: a gente é irmão, ele diz no texto, né? A gente é irmão. Vamos deixar essas briguinhas acontecer aqui entre nosso povo. Seguinte, no momento Abrão, né, deu essa escolha para o sobrinho dele. Falou: escolhe onde você quiser ir. A gente precisa se separar. Mas é uma separação boa, tá? Não vai dizer que o Renato falou que pode separar, que tem separação boa. Eles não eram casados, não. Eram sobrinho, tio e sobrinho. Então, quanto aos casados, o que Deus separou, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nesse caso aqui, não era um casamento, então podiam se separar de boa, para o bem. Então, Abraão falou: Ló, vai para onde você quiser. Olha aqui, escolhe a direção que você vai. Se você for para lá, eu vou para cá. Mas não é porque eu não gosto de você, não, é justamente o contrário. Eu gosto tanto de você, eu sei que você gosta de mim, para a gente não ter briga. A gente vai se dar bem onde a gente for. Aí Ló olhou, né? Ele podia escolher para onde ele iria. Ele olhou, ele viu um lugar que era o Vale do Jordão. E aqui fala que era como o jardim do Senhor. Imagina, acho que está falando do jardim do Éden, né? Então, no lugar perfeito, gente. Perfeito, incrível. O cara olhou, o sonho de moradia de qualquer um. Imagina o seu sonho aí, provavelmente é melhor. Porque a gente não viu o jardim do Senhor, né? Enfim, devia ser bonito demais. Foi para aquele lugar. Quer ir para lá, Abrão? Beleza, então você vai para lá, eu vou para lá. Aí quando Ló saiu, Deus falou para Abrão: Abrão, dá uma olhada aí em volta. Todas as direções aí, tudo aí eu vou dar para você, para sua descendência. Beleza? Fica tranquilo. Beleza. Fechou. E nesse texto aqui, já fala da destruição que viria sobre Sodoma e Gomorra. Acredito que vocês já ouviram falar, né? Da destruição. E já fala no versículo 13 que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O que eu imagino? Estou imaginando, tá? Não está escrito aqui, evidente, mas eu imagino que Ló já sabia disso. Ló olhou e viu que aquele lugar é muito bom para morar. Tem uns caras problema ali perto, que são extremamente perversos e pecadores com o Senhor, mas não está no meio dos caras, está perto. Então eu vou para aquele lugar ali, que eu vou me dar bem ali. Enfim, eu acho que fica essa dica aqui para a gente saber que Ló já sabia disso. E tomou
essa escolha. Aí eu fico uma pergunta para vocês. Eu já adianto que eu não sei responder essa pergunta, tá? Por que Abrão deixou Ló escolher? Abrão não era o tio? Não era mais autoridade ali na família? Se não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que eu estou certo. Como sempre. Né, Ana? Como sempre, né, esposa? Pelo menos eu estou falando que eu acho, né? Estou falando que eu tenho certeza. Eu tenho alguma chance de aprender alguma coisa. Então, eu acho que... O que eu estava falando? Não, mas antes disso. Então, por que ele deixou Ló escolher? Não era isso que eu ia falar. Tá bom. Isso, ele era sobrinho. Então, Abraão, eu acho que ele era mais autoridade. E eu acho que o pai de Ló tinha morrido. Isso que eu ia falar. E, se não me engano, o pai de Ló tinha morrido, é isso? O pessoal que conhece mais Gênesis aí. O pai de Ló tinha morrido, então era como se ele era um tio meio pai. Então falou, vamos comigo. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, Ló era como se fosse um filho, porque o pai de Ló tinha falecido. Então ele seguiu Abraão. Então era um sobrinho muito querido, com certeza. Então, eu acho que ele deixou escolher também, falou, escolhe o que você quiser, eu te dou essa primazia. Mas ele poderia decidir. Ele poderia olhar para Sodoma e Gomorra e falar, Ló, você não vai para lá não, mano. Ali é problema, mano. Não é Deus que abençoa a gente? Não interessa, você vai para o deserto, você vai para o jardim. Não interessa, cara, fica longe desses caras aí. Mas enfim, estou imaginando demais, né? Agora, ele deixou Ló escolher, e Ló escolheu. Ló, sendo homem, tinha propriedades, tinha direito sobre si. Então, ele tinha autoridade sobre si mesmo para tomar essa decisão. E decidiu. Mas fica aí a pergunta, por que Abrão deixou Ló escolher, né? A gente pode debater aí, quando você me chamar para tomar um café na sua casa também. E a gente debate as ideias. Então, vamos ler mais para frente, porque aqui foi a escolha de Ló. Agora a gente vai pular para Gênesis 19, onde fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Olha o spoiler aí. Gênesis 19, a partir do versículo 1. Aí eu queria ler vários versículos. Se você não gostar de ler a Bíblia, você pode reclamar com o pastor, fala, pastor, dá uma bronca no Renato aí, fala para ele ler menos quando ele for pregar, que eu estou cansado, não tenho tempo para isso, tenho mais o que fazer do que ficar lendo a Bíblia. Aí você reclama com o pastor, beleza? Ou reclama comigo também, pode reclamar comigo também. Melhor não, né, Rebeca? Vamos lá, Gênesis 19. Estou brincando, não acredita na Rebeca não, pode reclamar comigo. Nós conversa, nós se abraça. Gênesis 19, a partir do versículo 1, diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra. E disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do teu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Responderam, não, passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento e eles comeram. 4. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. 6. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Vou dar uma pausa aqui. Eu não sei você, mas eu acho terrível essa situação aqui. Eu acho que ninguém acha de boa, né? É uma situação, eu acho difícil até de ler esse texto aqui. Né? Então é isso. Então 10. Nisso os 2 visitantes, os anjos,
figuras de dois homens, agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Ou seja, Ló já ia se dar mal ali, os anjos vieram, puxaram e fecharam a porta. 11. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Vizinhança de Ló aqui, né? Não sei se você tem vizinho bom, legal, mas pensa nesses vizinhos aqui desse cabra aqui. Enfim. Vamos continuar. Eu estou dando pausa para você raciocinar junto comigo, tá? Não, a gente não só lê, mas ir lendo e pensando. Vamos lá. Os caras salvaram Ló, os caras anjos, tá? Aqui fala, a hora fala anjo, a hora fala homens, então eles eram anjos em forma de homem ali. Salvaram Ló, puxaram para dentro da casa, fecharam a porta e feriram de cegueira aqueles homens ali, perversos, para eles não encontrarem a porta. Vamos continuar. 12. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente, tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Aqui os anjos já colocaram a real para ele, o que eles tinham ido fazer lá. Primeiro eles estavam vindo, certo? E, até onde sabemos, ninguém sabia do que ia acontecer. Talvez nem mesmo Ló. Mas Ló estava na porta da cidade. Eu fico me perguntando por quê, né? Mas também outra pergunta que eu não tenho resposta. Qualquer dia a gente debate, se quiser. E Ló já foi lá, vem para minha casa, já fica na minha casa. Parece que ele sabia de alguma coisa, mas a Bíblia não diz. Mas nesse versículo aqui eles deixam muito claro o que eles foram fazer lá. A calamidade que esse povo faz chegou ao Senhor. E ele decidiu destruir a cidade. Nos enviou aqui, nós vamos destruir essa cidade. Se você tem algum parente que não está aqui, vai buscar ele agora. Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. E 14, vamos continuar. Então Ló, agora sabendo desse assunto, né? Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Ele lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Então Ló tentou salvar os genros, que eram os que estavam para casar com suas duas filhas. Vão embora porque Deus vai destruir a cidade. Ele pregou ali para os caras. Não sei se vocês conhecem e lembram da história de Nínive, Jonas e Nínive, que Jonas chegou lá, é um cara estrangeiro que foi lá levar a palavra do Senhor e falou: ó, se arrependam, senão Deus vai destruir essa cidade aqui. E, segundo a palavra, os ninivitas se arrependeram e Deus não destruiu. A cidade foi salva. E aqui Ló, parecendo com Jonas, né? Só que acho que mais rápido ali, foi chamar os parentes, os genros, quase parentes. E eles pensaram que ele estava brincando. Então parece que Ló não passou muita credibilidade para os genros, ou os genros também não queriam dar ouvido à verdade. Vamos continuar. Ao raiar do dia, ou seja, aquilo lá era de noite, quando o pessoal chegou e falou: Ló, sai daqui, pega todo mundo e sai, que a gente vai destruir. Ele ainda passou a noite lá. Acho que se o anjo chega para mim e fala isso, ele vai destruir, eu saio correndo na hora. Pega as crianças, manda o zap no grupo. Pessoal, partiu. Mas não. Ao raiar do dia, passou a noite ainda, os anjos insistiam com Ló. Por que eles tinham que insistir? Porque Ló ainda estava lá. Não estava se movimentando muito não. Falou com os genros não acreditaram e Ló... Beleza. Obrigado, irmão. Eu só pensei, a água está acabando, vai ser mau trabalho para abrir o outro, continuar falando e tal. O irmão já veio. Foi a Rebeca que abriu? Ela pediu por... Ah, bom, tá valendo, né? Ela não veio e abriu, mas ela terceirizou. Ela percebeu. Legal, muito legal. Obrigado aos dois. Então, ao raiar do dia, Ló estava lá ainda e o anjo teve que insistir com Ló. Depressa. Ô, lento, lerdo, vai. Leve daqui a sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Ou seja, já está mais perto, né? Primeiro eles estavam lá, falou: ó, sai daqui que a gente vai destruir. No outro dia de manhã, falou: meu, você vai
você vai cair junto com a cidade. Vai logo, vai depressa. Ou vocês também serão mortos. 16. Leiam comigo aí, versículo 16. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Então, vamos parar por aqui um pouquinho, depois a gente... Bom, eu acho que não precisa nem continuar lendo aqui nesse texto, pro assunto que a gente quer tratar. Mas Ló, vamos traçar na nossa cabeça aqui o desenho aqui do que aconteceu. Ló estava lá com Abrão. Abrão falou, escolhe onde você quer ir. Abraão, não, aqui já era Abraão no 19, mas naquela época era Abrão. No Gênesis 17 que ele muda de nome. Se tiver curioso, só lê lá. Ou se você souber de cor, viu, Rebeca? Não precisa. Não, é bom ler também, mesmo se souber de cor. Mas olha lá. Aqui, Ló estava lá primeiro com Abrão. Abrão falou, vai para onde você quiser. Ele escolheu o lugar mais bonito, que era mais legal de morar, mas que era vizinho dos caras ruins. E foi. Não precisava ter escolhido aquilo, certo? Ele que fez aquela escolha. Concordam comigo? Concordam que foi a escolha de Ló? Beleza. Depois, a Bíblia diz, como nós lemos no começo lá, de 2 Pedro, que ele fala que Ló todos os dias ficava indignado, né? Ficava triste por causa do que estava acontecendo lá. Não era isso que ele falou? Que nós lemos, 2 Pedro 2,7. Porque ele se afligia, vivendo com eles todos os dias, versículo 8, se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que ele via e ouvia. Ou seja, ele foi para aquele lugar, ele sabia que o pessoal estava errado, aquilo atormentava ele, mas ele continuava lá. Ele tinha opção de sair de onde ele estava? Tinha, tanto que ele saiu, né? Ou melhor, não saiu, foi saído, né? Aí o anjo chegou lá, dando um ultimato. Vamos embora, cara. Depois de terem sido afrontados ainda por aquele pessoal. Ou seja, motivo de sobra para o cara já ter dado linha. E os anjos ainda tiveram que puxar ele pelo braço. 16, como nós lemos, ele hesitou. Mesmo o anjo falando, você vai morrer junto, ele ainda estava hesitando. Hesitar é não fazer, é não tomar uma atitude, é ficar embaçando, e na nossa linguagem. Né? O cara ficou embaçando, Nicolas. E os homens o agarraram pela mão. O anjo pegou ele pela mão e tirou, como também a mulher e 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade. Olha só. É tipo um Uber celestial, que ele nem pediu. Falou, não, eu quero ficar aqui e morrer. Não falou, mas a atitude dele demonstrou isso, certo? A atitude dele demonstrou, ou que ele não acreditava nos anjos, eu acho. Num lugar que ele não podia servir a Deus. Num lugar onde a segurança da família dele estava constantemente ameaçada. Ele não tinha o que fazer. Quando os caras bateram na porta lá, ele não tinha o que fazer. Chegou o absurdo de oferecer a família dele. Não, pega, leva minhas filhas. Que absurdo, gente. Eu prefiro a morte do que um negócio da ação dessa aqui. Então, para mim, viver naquele lugar lá é pior. Para você pode ser diferente. Mas quanto tempo que nós aguentamos conviver, gente? Com quem odeia a Deus. A palavra de Deus diz no Salmo número 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ao invés disso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita, dia e de noite. Então, esse versículo 1 de Salmo 1 não ia se aplicar nunca a Ló naquela situação. Não dava, ele estava no meio de um lugar que as pessoas odiavam a Deus, eram muito corruptas, desagradavam ao Senhor. Quanto tempo que a gente aguenta conviver em situações como essa? E quantas vezes nós não nos submetemos em situações como essa? Ou parecidas com essa, né? Próximas dessa. Aí, o cenário é assustador, como eu falei, na minha opinião. Só que se a gente olhar para a família de Ló, para o que estava acontecendo com eles, eles estavam sendo livres da morte. Ló e a sua família estavam sendo livres da morte. Então, por um lado, você pode pensar, poxa, a casa dele pegou fogo, acabou.
Perdeu tudo que tinha. Até a esposa. Mas a esposa foi porque ela olhou para trás, não obedeceu também a palavra de Deus. Enfim. Bom, agora ele não tem mais nada, está andando, mas ele foi livre da morte. Certo? Então, a notícia que ele recebeu ali, de destruição da cidade, ao mesmo tempo que era uma péssima notícia, uma notícia de condenação, acabou. Essa situação aqui, para Deus já deu. Deus não quer mais aturar esse povo. E Deus tem todo o direito de não aturar alguém, porque o universo é dele. Ele criou todas as coisas. Ele é o dono disso tudo aqui. Ele é dono de mim, dono de você. É dono até de quem não gosta dele. Ele é dono. A palavra diz que Jesus tomou nas mãos a chave da morte e do inferno. A morte é dele. O inferno é dele. Não tem nada que Jesus não possua. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, nesse momento aqui, Deus chegou num ponto com aquela cidade e falou: chega, não quero mais aturar essa maldade. Acabou. Vou colocar um ponto final. Só que para Ló, isso foi uma boa notícia. Por quê? Ló, eu vou te tirar daí. Você não vai morrer junto com eles. Que foi o que aconteceu com as duas cidades lá, que você pode ler em Oséias 11. Morreram junto com Sodoma e Gomorra. Então, o que era uma notícia de condenação para aquelas cidades, era uma notícia de vida para Ló e sua família. Aí eu vou te perguntar mais uma pergunta filosófica, né? Carlos não está aqui, mas era uma boa ou uma má notícia? A notícia que aqueles anjos foram levar para Ló, era uma notícia boa ou ruim? O que você acha? Boa. Para Ló era boa. Então era uma notícia boa para aqueles que temiam a Deus. Era uma notícia péssima para aqueles que eram rebeldes contra Deus. Mas aqueles que eram rebeldes contra Deus nem deram ouvidos, né? Até os que estavam próximos de Ló, que eram os genros, acharam que era piada. Não deram ouvido. Está parecendo parecido? Está parecido com alguma coisa que você já viu na vida? Parecendo parecido é difícil. Mas está parecido com alguma coisa? Será que não está parecido com a pregação do Evangelho? Você está morto nos seus delitos e pecados. Deus quer te dar vida em Jesus. Deus já te deu a vida em Jesus. Mas o pessoal acha que é brincadeira. E assim foi em Sodoma e Gomorra. E assim é em todos os fins do mundo que teve na Bíblia, hein? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de Noé. Você vai ver que era assim na época de Noé também. Então, era uma notícia péssima, uma notícia de juízo para aqueles que eram rebeldes contra Deus. Não deram importância, mas era uma notícia ruim. Mas era uma notícia boa para aqueles que temiam a Deus. Então eu queria que você repetisse comigo uma frase aqui, se você concordar. O temor a Deus me livra da morte. Amém. O temor a Deus, amados, nos livra da morte. E por que temor, Renato? Nesse texto não fala nada de temor. Vamos para Noé então. Noé é um outro personagem da Bíblia que também participou de um evento de fim do mundo, que a gente chama, né? Um evento de apocalipse aí, que foi o dilúvio. Então vamos lá em Hebreus 11, rapidinho. Hebreus 11, versículo 7. Hebreus 11, 7. Esse livro de Hebreus, gente, a carta aos Hebreus, acho que é meu livro preferido da Bíblia. Que varia um pouco, né? Às vezes é João, às vezes é Hebreus, às vezes é... Mas se um dia você quiser conversar sobre Hebreus, me chama para tomar um café na sua casa. Nós conversaremos. Comer um bolo, hein, Rebeca? É você que está devendo. Eu já falei que é só você marcar. Olha as ideias. Vamos lá? Hebreus 11, versículo 7. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Versículo 7, a vez de Noé, rimou. Fala assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, a palavra aqui diz que Noé, quando ele foi avisado a respeito de coisas que não se viam, qual que foi o aviso que Noé recebeu? Noé, eu vou fazer chover sobre a terra e vou acabar com tudo. O pessoal é mau,
Se você ler lá em Gênesis 6, 5. Gênesis 6. Gênesis 6 fala a respeito do dilúvio e do processo ali, do que Deus viu na terra, do que Deus decidiu. Mas resumindo, Deus falou: os homens são maus, do começo ao fim, não tem nada bom. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Eu vou acabar com isso daqui. Só que Noé, que era um cara justo, um cara que servia a Deus, ele era neto ou bisneto de Enoque? Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Enoque, Matusalém, Lameque, bisneto. Estou ruim de conta, mas é isso aí. Então ele era bisneto de Enoque. Enoque foi um cara, é o meu personagem preferido da Bíblia. Por que, Renato? Por que o Enoque é o preferido da Bíblia? Alguém sabe o que aconteceu com Enoque? Ele subiu, ele foi arrebatado, não viu a morte. E em capítulo 11 de Hebreus também fala de Enoque, né? Pela fé, Enoque foi trasladado, não experimentando a morte, porque antes de sumir, ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque, se alguém souber a idade de Enoque aí também, eu me comprometo a dar um presente. Ih, não, ninguém falou. Não, acabou. Sabe o que eu ia? Eu ia oferecer um presente legal. Eu já tinha pensado no bolo que a mãe da Rebeca faz. Eu ia falar, colou e errou ainda. Ó, agora já foi a chance. Enoque era num tempo. Então eu falei, Enoque, Matusalém, o filho dele é o cara que mais viveu, relatado na Bíblia. Matusalém viveu 969 anos, quase 1000. E numa época onde os homens viviam tanto tempo, 900 e tantos anos, 700 para cima, muitos viviam 900 anos. Inclusive, ó, a curiosidade, era a época que Deus falou, ó, a maldade está demais, vou reduzir a idade dos homens. Qual que é a minha teoria, Romerito? Você que gosta das teorias do Gênesis. A maldade era muito grande, falou, ó, esses caras não servem para viver muito. Vou reduzir para 120 anos. Porque o ser humano sem Deus, ele vai caminhando num abismo constante. Ele vai piorando. Eu tive a oportunidade de conhecer homens de Deus, alguns já foram, e que eram assim, tinham mais de 80, 90 anos e estavam pregando. E você olhava para a pessoa, você via alegria. Não sei se vocês já ouviram falar do Luiz Esquiliró. Eu conheci ele, eu vi ele pregar várias vezes, conversei com ele algumas vezes. Era um velhinho, ele era da mesma idade, do mesmo ano, inclusive, nasceu na mesma cidade que aquele Papa João Paulo II. Então eu conheci o cara quando eu tinha uns 16 anos, 17 anos, eu via ele pregar. Até os 20 anos eu cheguei a ver ele pregar. E você via, ele nem conseguia andar direito, mas ia subindo no púlpito devagarzinho, e o tempo todo sorrindo. E um dia, vou até falar esse testemunho aqui. Eu estava numa igreja grande, a igreja tinha umas 2.000 pessoas assim, e o pastor daquela igreja é uma pessoa que fala muito bem, e ele estava falando, Deus está me mostrando que tem gente que precisa ser salva aqui, eu não vou encerrar o culto hoje, enquanto você não vier aceitar Jesus e tal. Ele ficou uma meia hora falando, gente, eu nunca tinha visto ele fazer aquilo, ele ficou uma meia hora fazendo apelo, vem aqui aceitar Jesus, pelo amor de Deus, pode ser que você não tenha chance de fazer isso amanhã, Deus está me mostrando, ele ficou insistindo, e eu estava assim, eu acredito que Deus fala com o cara, mas está chato já. Meia hora. Meia hora. Até para Ló aqui, eu acho que, né, era muito, né? Estava de noite, você até dá um quebra, o cara dormiu, beleza. Mas, pastor, você aí, meia hora. Aí ele olhou para o lado, e o Luiz Esquiliró era evangelista. Era esse senhorzinho, bem belinho. Ele falou, pastor Luiz, vem aqui, que eu não tenho mais paciência para pedir para o pessoal, não. Vem aqui. O velhinho foi lá, bem devagarzinho, subiu no púlpito. Ele falou assim, eu lembro até hoje, ele falou, pessoal, eu tinha 18 anos quando o Senhor me tocou e eu me converti. Eu nunca me arrependi, porque Deus nunca me deixou. Até hoje Deus nunca me deixou. Vem você também para Ele. Gente, encheu. A frente da igreja lotou de gente, querendo se converter, chorando, entregando a vida para Jesus. E eu fiquei assim, né, meditando naquilo. Até hoje eu fico pensando, como que é a pessoa que tem aquele ministério, a ferramenta certa, na hora certa, Deus
Deus deu aquela ferramenta, aquele dom, aquele ministério, aquele dom ministerial para aquele homem que estava ali. Era ele que tinha que fazer o apelo. O outro estava até percebendo que tinha gente para se converter mesmo. Ele ficou meia hora insistindo que tinha mesmo. Só que bastou ele entregar, falar, ó, a ferramenta certa tem que ser usada na hora certa no reino de Deus. Não precisou de esforço. O cara não fez um discurso incrível, sabe? Pô, Jesus aqui, eu nunca me arrependi. Tá, encheu lá. Enfim, já conheci senhores, conheço até hoje pessoas de idade e que andaram com Deus e andam com Deus. São pessoas deliciosas de se conviver, de se conversar. Ao passo que eu já conheci também, conheço pessoas que, à medida que vai se envelhecendo, vai piorando, vai ficando mais impaciente, vai ficando mais amargurado, vai ficando mais difícil de conviver. E o ser humano é assim. Então minha teoria, Romerita, é essa. Deus falou assim, ó, 900 anos é muita maldade, gente. Não, é bênção demais, bênção demais. Eu não sou casado com ele, mas, né? Assim, no convívio que a gente tem é bênção. É bênção. Deus fala muito comigo através da vida dele aqui. Então Martinha. Martinha, ajuda o cara. Tô brincando, gente, mas é isso. Então, diminuiu. E numa época, voltando a Enoque, numa época em que o pessoal vivia 900 e tantos anos, Enoque viveu 365. Falou 120 na última tentativa dela. 300? Não, mas tinha que ser exato. E tinha que ser naquela hora. Numa época onde se vivia 900, ele viveu 365. Ele viveu um terço da vida. Tipo Jesus, né? Ele viveu 33 como homem. Ele ressuscitou e vive eternamente. Amém. Mas como homem, 33. Então Enoque foi um cara que viveu pouco para a época dele. Era tipo morrer com 30 anos hoje. Morrer não, né? Porque ele não morreu, mas era tipo ir embora com 30 anos, cara. E ele foi porque ele não condizia com aquele lugar que ele estava. Ele andava com Deus, agradou a Deus, Deus falou, meu, esse mundo está muito ruim, cara, não quero que você fique aí não. Vem. E tem uma passagem que fala, eu não lembro aonde, mas fala assim, que o justo é levado antes que venha o mal. Tem outra passagem também que diz assim, preciosa é para Deus a morte dos seus santos. Preciosa é para Deus a morte dos seus santos. Nossa, que coisa terrível. Morreu não. Como Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia para onde ele estava indo. A morte na carne, gente, não é nada para quem vai viver eternamente com o Senhor. Agora, para o rebelde, ela é cruel. Por quê? Jesus falou, cabe ao homem morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Então, para nós, a morte é a redenção. A morte do corpo é a redenção. Mas não para Deus. Então, Enoque, por isso Enoque é o meu preferido da Bíblia, porque ele viveu pouco aqui na terra. Foi embora porque realmente não tinha nada de bom para ele fazer aqui. Amém? Foi ficar com o Senhor. Então, por que o temor a Deus nos livra da morte? Voltando aqui, Hebreus 11:7. Pela fé Noé, quando ele foi avisado das coisas que não se viam, uma coisa absurda, vai chover, nunca tinha chovido, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Então ele temeu a Deus, em fé ele temeu a Deus, e isso moveu a que ele construísse a arca. E interessante de Noé, quero ler 2 versículos apenas de Gênesis 7 a respeito de Noé. Lembrando, estamos falando ainda da condenação, certo? Estamos falando da destruição que veio sobre Sodoma e Gomorra. Estamos falando sobre o livramento que veio sobre Ló e sua família. E agora estamos falando sobre Noé, que participou de outro evento antes de Ló, a respeito do dilúvio. Então no versículo 1 de Gênesis 7, Deus disse assim, entre na arca, falou para Noé, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Só tinha um cara, que Deus encontrou e Deus considerou justo. Aí pulando para o Gênesis 7:13, disse assim, naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Então, diferente de Ló, que perdeu a esposa na passagem, que quase perdeu as filhas, se você ler mais para frente, você vê que não deu muita coisa boa também, a família de Ló.
Diferente dele, Noé conseguiu levar os 3 filhos, as esposas dos 3 filhos, e foram salvos pela arca, pela obediência de Noé, pela fé, pelo temor de Noé, foram salvos. Então essas pessoas ouviram os absurdos que Noé falava para eles, com certeza. E nós lemos aqui que Noé era pregador, certo? Quando nós lemos no texto lá do começo, fala que Noé era pregador da justiça, no versículo 5 de 2 Pedro 2. Ele salvou ele e 7 pessoas. Então eles ouviram o que Noé tinha para dizer. Levaram a sério o que Noé tinha para dizer. E foram salvos também. Amém. E Noé disse o que Deus disse, né? Então não eram palavras de Noé. E para terminar, para ir para o final, o que isso tem a ver com a gente? Beleza, Renato? Sodoma e Gomorra, acabou. Acabou. Deus não vai mandar meteoro em Guarulhos, nada do tipo. Não está na Bíblia. Dilúvio já foi. Deus falou, não vou mais mandar dilúvio. Arca de Noé, não precisa. O que isso tem a ver comigo, Renato? O que tem a ver conosco? Vamos ler a carta aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Por favor, abram comigo. Aguenta só mais um pouco aí, irmão, irmã. Se tiver difícil, levanta, faz um polichinelo. O que importa é você prestar atenção na palavra. Não ligo se você ficar fazendo alongamento. Eu não ligo, não. Eu não ligo. A câmera está para cá, não vai nem te ver. Eu não vou contar para ninguém. O importante é você ouvir a palavra, prestar atenção na palavra. Amém? Vamos lá. Leitura, Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 6. Diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. 7, olha a gente aqui. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Está falando de você aí esse versículo? Em nome de Jesus? Ele dará a vida eterna e incorrupção. Tem uma tradução que diz glória, honra e incorrupção, ou incorruptibilidade. Que a corrupção e a morte, elas são coisas parecidas, termos parecidos na Bíblia, né? A corrupção vai se corrompendo, a nossa carne, nosso corpo vai se adoecendo, vai sofrendo, vai ficando fraco. Chega uma hora que para de funcionar. Isso é corrupção, se corrompeu. É a mesma coisa da morte, é o processo de morrer. Então vamos lá, 7 de novo. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Buscam glória, honra e imortalidade. 8. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. 9. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Ou em Deus não há acepção de pessoas. Eu gosto muito desse texto. Para Deus não há parcialidade. Deus é justo. Poxa, Renato, destruiu Sodoma. Deus é justo. Veio o dilúvio. Deus tem razão. Deus sempre tem razão. Renato, tadinho de mim, tal. Irmão, irmã, Deus sempre tem razão. Por que Deus não me livra de tal coisa? Amado, Deus é bom. Deus sempre tem razão. Eu é que te pergunto, por que Deus não te livra de tal coisa? Paulo entendeu. Ele tinha um espinho na carne, que ninguém sabe direito o que é. Ele fala, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. E ele me disse, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso eu vou me alegrar nas minhas fraquezas e tal. Paulo entendeu. Ele pediu para Deus, me livra, Senhor, desse negócio, que nós não sabemos o que é. Deus falou, não. A minha graça te basta. Você precisa disso aí para aprender alguma coisa. E Paulo entendeu e falou, por isso eu vou me gloriar nas minhas fraquezas e tal. Por isso eu vou me humilhar, por isso eu me humilhava diante de Deus por causa disso. Então Deus sabe, amados, o que nós precisamos para ser salvo. Nem que seja pegar pelo braço, como os anjos fizeram com Ló. Teimoso, lerdo, você vai ser salvo. Eu vim aqui para te salvar. Eu vim aqui para destruir aquela cidade, para tirar você daqui. Por isso que eu estou te contando. Deus não é fofoqueiro.
Por que Ele fala conosco através da palavra? Para nos salvar, para nos redimir, para nos transformar. Renato, eu venho na igreja há tantos anos, eu ouço as mesmas coisas, Renato. É porque você precisa, meu irmão. Eu também. Eu sou tão feliz por ouvir as mesmas coisas na igreja. É porque eu preciso. Deus, Ele sabe. Deus é sábio. Deus é justo. Deus sempre tem razão. Em Deus não há parcialidade. Ele não vai tratar com um de uma forma e com o outro de outra forma. Não há parcialidade. Da mesma forma que Ele deu chance, deu tempo para que Sodoma e Gomorra se arrependessem, e eles não se arrependeram, Ele deu para Nínive também. E Nínive se arrependeu mediante a pregação da palavra, mediante o testemunho de Jonas. Da mesma forma, a palavra de Deus sempre falou com o ser humano. Noé, ele vivia num lugar, no meio de pessoas que foram condenadas, mas ele não foi, por quê? Deus é justo, amados. Noé olhava para Deus. Noé lembrava da história do tataravô dele, Enoque, que subiu. Como assim? Porque alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Ou seja, todo mundo que conhecia o cara falava, não, aquele cara ali anda com Deus, meu. Sumiu, Deus levou, só pode, porque ele era homem de Deus. Noé tinha um exemplo a seguir, e como muitos outros tinham também, e ficou esperto, ao ponto de que quando chegou, a ira de Deus chegou no limite para aquela geração, Deus falou, acabou, não vou mais suportar isso daqui, vou tirar aquele cara ali, meu amigo ali, vou fazer uma aliança com ele, fazer o arco-íris aí. Amém? Salvação, salvação, pois em Deus não há parcialidade. E nós, aí chegando para nós aqui, nós lemos, acabamos de ler em Romanos, que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, vai dar vida eterna aos que buscam, glória, honra e imortalidade, e ira e indignação para os outros. Então vai vir um fim, certo? Sabemos quando será? Não. Sabemos como será? Eu também vou dizer que não. Sabe por quê? No tempo de Noé ninguém sabia. Só Noé. Porque Deus avisou. No tempo de Sodoma e Gomorra ninguém sabia também. Só Ló. Porque Deus avisou em cima da hora ali, vamos. E Abraão sabia também de Sodoma e Gomorra, porque Abraão era amigo de Deus. Então os amigos de Deus ficam sabendo de coisas. Abraão nem estava lá. Abraão nem morava perto de Sodoma e Gomorra. Por que Deus foi falar para Abraão? Porque era amigo. Amigo compartilha coisa com amigos. Então, uma dica aí, parênteses, né? Abraão sabia também. Mas ninguém daquela terra sabia. E como vai ser a volta de Jesus, amados? Como que vai ser o arrebatamento? Existem várias interpretações bíblicas a respeito desse acontecimento. Várias. Eu acho várias, né? Você fala, tem só 3, Renato. Para mim é várias. 3 é muito para mim. E nem todo mundo concorda nessas interpretações de como vai ser. Tem gente que fala, não, a igreja vai passar pela grande tribulação, e depois vai acontecer isso, tal. Tem gente que fala, não, a igreja vai ser arrebatada antes. Mas a igreja será arrebatada. E depois vai vir a grande tribulação. O arrebatamento vai ser antes, não depois. Enfim, não concordam. Então dá para a gente ter certeza? Eu não tenho. Mas se você tiver, me chama para tomar um café na sua casa. Me explica. Me explica na Bíblia. Na Bíblia. Como que você... Onde você baseia. Você fala, não, porque eu li um livro uma vez. Não. Nem conversa comigo sobre essas coisas assim. Às vezes eu brigo com o Carlos, no bom sentido, né? Nossas brigas são as legais. Faz tempo que a gente não tem, inclusive. Não, porque o teólogo tal fala, o outro fala. Não, Carlos, peraí, pergunta para você, mano. Você fala o quê? Não, peraí. Não, cara, mostra na Bíblia. Mas, graças a Deus, ele sempre mostra na Bíblia, sempre baseado na Bíblia. E, em cima da Bíblia, nem todo mundo concorda. E se eles concordassem, daria para eu saber as coisas? Será que todo mundo concorda? Está certo? Não. Muitas vezes as pessoas concordam em coisas que estão erradas, né? Mas Renato, todo mundo está falando isso e você não acredita? Sodoma e Gomorra estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Foi só um que foi para o outro lado, não é? Não é? Essa foi boa.
Então nem é porque todo mundo concorda que está certo. A gente tem que olhar na palavra, a gente tem que ver. Aí, mas eu leio a palavra, Renato, eu não consigo entender. Então saiba dizer, amado, não sei. Saiba dizer não sei, é importante também. Eu falo, Senhor, não sei, eu queria saber. Me conta, Jesus. Que nem o Senhor contou para Abraão lá. Não estou me comparando com Abraão, mas já que eu tenho livre acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho, por Jesus, que eu fui aceito como filho de Deus, já que eu recebo graça sempre que eu me aproximo do Senhor, já que as minhas orações são ouvidas por Deus, eu vou aproveitar e vou falar, Senhor, conta para mim aí. Conta seus segredos. Amém? Vai que Ele conta. Eu quero buscar, eu quero descobrir. Mas se não sabemos, saibamos dizer, Senhor, não sei, me ensina esse negócio. Mas o que nós sabemos, que nós temos certezas, vai ter um fim. Vai ter um fim. E tem vários tipos de fim aí. Pode ser o arrebatamento da igreja, para nós. Se a igreja for arrebatada, num abrir e piscar de olhos, antes da grande tribulação, a qualquer momento, e tem interpretações, essa eu gosto mais, dessa interpretação, que diz que a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. Ah, mas tem profecia anticristo, então, mas isso aí é outra coisa. Tem interpretações que dizem que a qualquer momento, pode ser agora. Pá! Eu gosto dessa. Isso, é o Thanos. A igreja vai ser arrebatada. E aí, para mim, vai ser o fim. Se eu for arrebatado com a igreja, espero, né? Para mim vai ser o fim. Não importa mais o que vai acontecer depois. Aí é problema de quem ficar. Não vou ficar preocupado com isso. Pode ser a volta de Jesus, o encontro com Jesus nos ares após a grande tribulação, etc. Pode ser o fim do mundo mesmo, porque se nada disso fosse acontecer, vamos supor que Jesus não fosse voltar, o mundo ia acabar uma hora ou outra, porque está indo de mal a pior. Recursos naturais acabando. Espaço acabando. A opressão aumentando. Olha, eu não tenho esperança nenhuma olhando para o mundo, amados. Eu não sei se você ainda tem. Eu não sei se você conseguiu usar esse pouquinho, hein, que teve de pandemia como lição para tirar o seu coração do mundo, para tirar a sua esperança de político, de que quer que esteja no mundo aqui a sua esperança. Eu não sei você, mas eu não vejo futuro. Eu não vejo um lugar onde eu quero morar. Eu uso o exemplo de Abraão, que quando Deus chegou para ele e falou, você está na terra. Olha para cá, para lá, te dei essa terra, Abraão. Chegou. Abraão foi fazer o quê? Vou colocar minha tenda ali perto dos carvalhos de algum lugar que eu esqueci o nome. Ele mudou a tenda, ele não construiu uma casa. E em Hebreus 11 fala que ele não construiu casa, porque ele estava de olho na casa que Deus estava construindo para ele. Ele percebeu. Ele não estava nem aí para a terra prometida, aqui na terra. Por isso que ele não ligava para onde Ló fosse. Abraão não queria morar aqui. Abraão queria andar com Deus. Ló, escolhe onde você quer ir, meu. Se Deus falar para eu dar a volta nesse globo aqui, é isso que eu quero, eu vou ficar andando com Deus. Porque eu sei que Ele está preparando uma cidade. É isso que está escrito em Hebreus 11. Fala que Abraão habitou em tendas na terra da promessa, como em terra alheia, como em casa de outra pessoa. Ele morou de visita na própria casa, porque ele estava de olho na cidade que Deus estava construindo. O cara não estava nem aí para a bênção terrena, nem aí. Que nem Moisés, quando Deus falou para ele, vai você, eu vou mandar um anjo na frente do povo, vocês vão conquistar a terra prometida. Ele falou, Deus, se o Senhor não for comigo, nem me faça mover, não vou sair desse lugar aqui. Não me importa a terra prometida. Essa era, em outras palavras, isso que Moisés falou, não me importa chegar na terra prometida. A terra prometida era um símbolo do céu. A terra que mana leite e mel. É um símbolo do céu, da salvação, do que Deus tem para o seu povo, na eternidade. Ele não estava nem aí para o céu. Ele queria Deus. Se Jesus não estiver no céu, vou fazer o que lá? Então esse era o coração de Abraão, esse era o coração de Moisés. Então pode ser o fim do mundo, não sei quanto você ama esse mundo, as suas posses, como as coisas que Ló perdeu, seu coração está nisso, mas pode ser que aconteça, e vai acontecer a qualquer momento, ou a morte física. Se hoje, ou amanhã eu morrer, meu corpo morrer, eu não estiver mais aqui domingo que vem, para cultuar com vocês, eu vou estar com o Senhor. O mundo acabou para mim, certo? Esse mundo acabou. Então, quando minha vida do corpo passa, não é o fim do mundo? Para mim é. Acabou. Para as outras pessoas não, mas para mim
Passa a ser, nós sabemos que vai ter um fim. Aí, para encerrar de verdade agora, eu quero deixar algumas perguntas para os irmãos. Se não já fiz essas perguntas, né? Nosso coração está pronto para esse momento? O momento que Ló passou ali em Sodoma e Gomorra, quando Deus falou, vamos embora, acabou o tempo desse lugar aqui. Nosso coração está pronto? O Ló não estava pronto, foi puxado pelo braço, porque Deus teve misericórdia. Deus é misericordioso. E eu já orei e continuo orando assim, Senhor, se eu precisar, me puxa pelo braço, Deus. Se precisar perder o que estava lá, que perca, Senhor. Mas eu não posso perder a salvação, não posso perder Jesus. Não que alguém perca, mas eu não posso perder Ele. Então nosso coração está pronto para esse momento? Ou você tem muita coisa que você vai deixar para trás? Você vai ficar olhando para trás igual a mulher de Ló. Ah não, eu tinha trabalhado tanto tempo para juntar, para consertar esse carro. Agora que eu consegui casar. Alguns podem falar, né? Será que você tem muito a perder? Onde está o seu coração? Jesus falou, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Pensa nas coisas que são de cima, junta tesouro lá em cima. Jesus falou, Jesus deu a letra. Então, eu estou pronto. Você está pronto para ser arrebatado agora? E deixar tudo para trás? Tudo. Deixar esse mundo para trás? Se o Senhor vier agora, estou pronto para ir? Gente, isso não é... Eu fiz várias perguntas filosóficas. Essa aqui não é filosófica. Essa é objetiva. Se Jesus vier agora, eu estou pronto? Eu estou ansiando pelo retorno do Senhor? Vamos ficar de pé, amados, para a gente orar junto?